Gravar. Olá, bem-vindas. Boa tarde, pessoal de Portugal. Boa noite, pessoal do Brasil. Hoje é dia de eleições aqui em Portugal. Foi dia de eleições. Assim, E agora é saber os resultados. e a Célia está ali acompanhando. Então, o livro de hoje, o conto de hoje, A Aposta de Chekhov, Anton Chekhov. Chekhov, ele foi essencialmente contista. Há muitos contos, ele escreveu muitos contos, é conhecido por ser um escritor de contos. E teatro também, tem teatro, não tem? Tem teatro, tem peças de teatro também, sim. Inclusive, até encontrei aqui um PDF com alguns contos e peças de teatro. Não sei se descarreguei. Se eu descarreguei, depois mando para vocês. Uhum. E eu escolhi este conto, é assim, a proposta, a vossa proposta de continuarmos no conto, principalmente no conto russo, gostei muito da proposta por vários motivos. Uma delas é muito prática, não é? É que nos permite ler, permite-nos ler durante a semana, às vezes até num dia, numa tarde, e toda a gente fala sobre o conto, porque entretanto leu. Ah, essa é uma das razões que eu gostei muito da vossa proposta. Outra é porque vamos conhecendo os autores russos, que é bom conhecer na literatura universal, não é? Fazem parte do grande cânon dos clássicos. E eles são belos, são belíssimos. Alguns são Uhum. curtos, uns são mais compridos, outros são bem curtinhos. Bem-vinda, Lucilei. E Eu, então, eu, diz, sim, Célia. eu já estou a ler Os Memórias do Subsolo. Boa, boa. O meu filho consegui que ele em uns minutinhos me pusesse no, no Kindle. Sim, É muito, muito bom. É uma tradução, está em português do Brasil, mas está muito bem e tem uma introdução ótima. Tá, sim. é muito bom, ainda estou no princípio. É, o Memórias de Subsolo, eu ainda não comecei, mas vou começar em breve. Agora, já amanhã, em princípio. Comecem lendo, sim. É muito bom, é denso. Depois é pesado o tema. Pronto, a personagem, essencialmente, é um narrador que fala. Pronto, é denso a forma, aquela cabeça, mas vale a pena. Mas E pronto, filosófico, muito filosófico, não é? é. Pois é, é um dos livros de referência do Dostoiévski. Agora, o nosso conto de hoje, do Chekhov, já sei que a Lude leu, a Célia ouviu, muito bem narrado, muito bem dito. A Lucilene não sei. Eu até posso, e eu acho que vou fazer isso. Vou partilhar aqui a tela para vocês verem, porque eu tenho o texto aberto e assim vamos acompanhando. Uhum. Mas, portanto, é uma aposta. É simplesmente uma aposta entre dois homens. Vamos colocar aqui. Uhum. É este. É por isso que, aliás, o título é mesmo a aposta, não é? E como um conto, entra logo assim na ação. Era uma escura noite de outono. O velho banqueiro passeava de um lado para o outro no seu gabinete, recordando a festa que dera 15 anos atrás, também no outono. Nela se haviam reunido muitas pessoas de espírito, entre as quais figurava grande número de sábios e jornalistas, que haviam travado entre si conversas bastante interessantes. Um dos assuntos discutidos fora a pena de morte, contra a qual a maioria dos convidados se manifestara, considerando-a obsoleta, indigna de povos cristãos e imoral. Segundo alguns, tal castigo devia ser substituído em todos os países pela prisão perpétua. Ou seja, ele aqui, nós entramos logo aqui na ação, não é? A ambientação
É assim, era uma noite escura, era uma escura noite de outono, o, esta noite de outono é só o momento em que ele se lembra de um momento 15 anos atrás, que este banqueiro tinha dado uma festa. E estavam lá várias pessoas e estavam discutindo a pena de morte. Muitos dos convidados achavam-na indigna, imoral e que devia ser substituída pela prisão perpétua. Entretanto, o, o, o banqueiro diz que não, que considerava a pena de morte mais moral e mais humana do que a prisão perpétua, porque a pena de morte era uma vez só, pronto. A execução acaba com o condenado uma vez só, ao passo que a cadeia vai matando-o lentamente. E então ele pergunta: qual dos dois carrascos é mais humano? O que dá a morte em segundos ou aquele que arranca a vida pouco a pouco, gastando anos na sua tarefa? Vou interromper aqui. Bom, isto é um assunto bastante Uhum, delicado, bastante sensível e que uhum. nós E próprios, como? polémico também, Polémico, não é? polémico, polémico. Cada pessoa terá a sua opinião em relação a isto, não é? Mas dá que pensar. E esta resposta que ele dá, pronto, eu à partida é assim. Não, pior de tudo é a execução à morte. Mas, Uhum, dizendo ele, mas a prisão é como se nos fosse matando lentamente. Não deixa de ter alguma razão, não é? Alguma razão nisto que diz. Uma prisão lenta, uma morte lenta. De qualquer forma, eu mantenho a minha posição. Mantenho a posição que é pior a pena de morte. uhum, Porque Aí é a sua posição, né? Porque no caso do minha, banqueiro ali, ele tá defendendo a pena de morte logo, porque de vez, matou, já foi, né? matou, E já foi. na prisão a pessoa vai sofrendo aquilo ali. E me faz pensar também assim, quem deu a vida, se a gente for pensar religiosamente, então a pena de morte seria um atentado contra a vida, assim, né? De certa forma. E a prisão perpétua não, você tá vivo ali, mas mesmo que preso, né? Que muitas vezes a pessoa ela encontra liberdade na prisão, mas aí é outra coisa, né? Mas então a tua opinião é manter a pena de morte, ou Não, a minha não. manter a prisão perpétua. Sim, sim. É assim, a minha visão religiosa cristã Uhum. não me permite. Que a minha também, que eu comungo dessa mesma visão, Exato. porque é só quem deu a vida foi Deus e a ele é o direito de tirá-la, né? É Exatamente. a forma como eu penso. uhum, uhum. Eu também. E depois há todo um sofrimento antes de morrer. A pessoa não tem paz de espírito. Eu nem quero Pois, imaginar o é, sofrimento que deve ser a pessoa ter, hum, ter a data da morte marcada e saber que não há é escapatória horrível. possível. Aliás, Já vi, há um já vi, livro, é, há o livro do Victor Hugo, que é O Último Dia do Condenado, algo assim. O Último Dia de um Condenado, que é sobre um homem que. De uhum, Victor Hugo, é muito bom esse livro. Também já foi lido no uhum, Real, mas há muitos anos, há muito tempo. Mas não uhum, temos áudios, não fizeram áudio. uhum, Mas fala sobre isso, sobre o homem que vai pensando a sua vida toda e pronto. Deve ser uhum, mesmo muito uhum, doloroso. uhum. Mas E pronto, então. enquanto já aconteceu muitos terem prisão perpétua, e aconteceu casos reais, já vi em livros, já vi em filme, têm uma vida tão semelhante a que este teve, o da aposta, não vamos já adiantar, e, e depois, ao fim de muitos anos,
O comportamento foi tão bom que a pena foi comutada. Ou seja, a pessoa ainda saiu com vida, ainda saiu, pá, aí, Sim. sei lá, com 70 anos, 80, mas pronto, ainda estava viva. Eu acho que só Além isso deve disso, valer muito a pena. e além disso, também nessa linha tem a questão que depois descobrem que não foi bem assim o crime, que não foi a pessoa que cometeu aquele crime, tem umas outras questões, porque a justiça ela é falha também, né? Tem hora que os dados coletados, os fatos, talvez foram deturpados e a pessoa era inocente e acaba, né, morrendo. E depois descobrem que ela era inocente. Tem isso também. É. Sim, e isso também acontece. É bastante triste, mas enfim, há situações em que realmente a pessoa descobre uma nova forma de vida dentro da prisão. E no fundo, Uhum. cada uma das nossas vidas é uma certa prisão à sua maneira, não é? Nós temos as nossas prisões também. Mas bom, vamos lá então para o conto. Pronto, então ele diz que o banqueiro diz que, que preferia a pena de morte, e depois um convidado diz: ambas as coisas são igualmente imorais, observou um dos convidados, porque uma e outra têm o mesmo objetivo em vista, o aniquilamento da vida. O Estado não é Deus, não lhe assiste o direito de destruir aquilo que não poderia devolver se assim o desejasse. Achava-se entre eles um jovem estudante de Direito, de cerca de 25 anos, o qual, ao ser-lhe pedida a opinião, afirmara: a pena de morte e a prisão perpétua são igualmente imorais, mas se porém me dessem a escolher, optaria sem dúvida pela segunda. Mais vale viver, seja em que circunstâncias for, do que não viver de forma alguma. Sucedera-se acalorada discussão. Destaque, o Estado não é Deus, é verdade. E pronto, é a posição desta pessoa que realmente diz que o Estado não tem o direito de penalizar a pessoa, só Deus terá esse direito. Então, ok, depois este jovem diz que preferia a prisão perpétua. Sucedera-se acelerada discussão. O banqueiro, então, ainda jovem e nervoso, perdera de súbito a calma, batera com o punho na mesa e, dirigindo-se aos estudantes, exclamara: é falso! Aposto 2 milhões em como o senhor não aguentaria 5 anos encerrado num cárcere. Se fala a sério, respondeu o jovem, aposto que sou capaz de aguentar uma pena de prisão, não de 5, mas de 15 anos. 15 anos? Pois seja, meus senhores, aposto 2 milhões. De acordo. O senhor afasta 2 milhões e eu a minha liberdade, replicou o estudante. Então fizeram aqui este acordo. Em troca de 2 milhões, este estudante comprometia-se a ficar preso 15 anos. 15 anos. Um homem, um estudante de 25 anos, eu não sei se, pronto, estamos no domínio da ficção, não é? Mas não sei se na vida real alguém seria tão louco a assinar um acordo destes, a fazer um acordo destes. Porque não são 5. Ele diz, o banqueiro no início disse 5, mas ele não, disse, dobrou, triplicou a aposta em termos de anos, não é? Ele disse, eu não ficaria 5, eu até ficaria 15 por 2 milhões. Ah, Mas assim, né, se pensarmos que depois ele vai sair milionário, né? Quer dizer, quase milionário, né? Com 2 milhões, não. Mas vamos pensar, talvez ele pensou assim: eu trabalhando como advogado em 15 anos, talvez eu não junte esse montante. Talvez tenha sido isso, foi pela ambição, talvez que moveu ele, né? E também para mostrar que a tese dele estava certa, que é preferível ficar, né, preso a ser morto, né? sim. Talvez também.
Agora, esta parte aqui fiquei assim, chocou-me. Entretanto, depois pensei, quantas pessoas não fazem um tipo de acordo destes, mas por muito menos dinheiro? Assim, pessoas que vão emigrar agora, na altura dos meus pais, ainda havia muita imigração, portanto, portugueses que saíam para outro país. Principalmente era França, para a França, mas não era como hoje em dia, porque hoje em dia há imigração também, mas existe a internet, existem formas, existem voos rápidos, ou seja, as pessoas estão muito mais próximas, mesmo que estejam longe. Mas naquela altura não era assim. Naquela altura, muitas vezes saía o marido para trabalhar fora e deixava a mulher, quantas vezes, inclusive os meus pais também fizeram isso, não ficaram muitos anos porque entretanto a minha mãe não quis ir ter com ele porque o meu pai ficou 3 anos na Alemanha. Emigrou para a Alemanha, vou interromper. Emigrou para a Alemanha, eu era bebé e foi logo no início do casamento deles. E a minha mãe ficou, ele arranjou lá trabalho, a minha mãe ficou comigo. E ele vinha, não sei quantas vezes, mas varia, não sei, pronto. Se calhar 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, não sei. Mas foram 3 anos. E a última vez que ele chegou e eu vim à porta, eu fugi, gritei e fugi com medo dele, porque não reconheci o meu pai. E a minha mãe disse-me: não, nem pensar. Não me vou sujeitar a isso da filha não conhecer o pai, portanto, ou tu vens para cá ou eu vou para lá. E ela foi. E portanto foi para lá, só que entretanto ela não gostou muito daquilo e passado pouco tempo viemos embora. Mas, sei de muitos casais em que o marido ficou no estrangeiro muitos anos, 15, 20, 30 anos, uma vida. E não era, também era assim no Brasil. Eu às vezes, aqui em Portugal havia muito isso. E numa altura em que não havia internet, não havia, é assim, só depois mais tarde havia telefone, mas mesmo assim, pronto, Era caro? era Ô, caro. Euri, ô, Euri, no Brasil, o povo vai para São Paulo, né? Ia do Nordeste, igual eu sou nordestina. Saía muito do Nordeste para ir trabalhar em São Paulo. Aí, às vezes, o marido ia e deixava os filhos. Aí, quando estabelecia lá, buscava a família toda. Assim, acontecia isso mesmo, assim. Pois. E então, é assim, qual é. É quase como se a pessoa estivesse na prisão, não é? Está noutro país distante, sem os familiares mais próximos, sem sem a mulher, sem o filho e a filha pequenos, não os vê crescer, está ganhando dinheiro para um dia vir para cá. Imagine, e passam-se 15 anos e entretanto a pessoa juntou um bom dinheiro. Se calhar dá para comprar uma casinha e vem para cá. Passam-se os tais 15 anos que o outro estava preso e ganhando os 2 milhões. Portanto, não é assim tão descabido, esta aposta. Ai, às vezes constitui outra família. Sim, com certeza. Isso foi o caso também. Tive um caso muito próximo. O meu vizinho de baixo também emigrou para a Alemanha, mas ele ficou lá a vida toda. E nós todos sabíamos que ele tinha lá outra família. Toda a gente sabia. Depois entrou na reforma, na aposentadoria, veio para Portugal. Eu penso que a outra deve ter dado com os pés, porque ele é intragável. Ah, e veio para cá, para a casa dele, da mulher. Claro que a mulher não aguentou muito tempo. Saiu para ir morar com a filha. Aquilo era um estranho. Enfim, histórias da vida. Mas vamos lá.
Bom, e assim se fez a absurda e insensata aposta. O banqueiro, homem habituado a satisfazer todos os caprichos, inconstante a esse tempo senhor de uma fortuna que ascendia a muitos milhões, mostrara-se de veras entusiasmado. Durante a ceia, dissera ao jovem estudante, em tom de gracejo: pense bem, antes que seja demasiado tarde. Para mim, 2 milhões são uma insignificância, enquanto o senhor se arrisca a perder 3 ou 4 dos melhores anos da sua vida. Eu digo 3 ou 4, pois sei que não aguentará mais tempo. Não se esqueça também, meu pobre amigo, de que a prisão voluntária é mais difícil de suportar que a forçada. A ideia de que pode, em qualquer momento, recuperar a liberdade, envenenar-lhe-á a vida no cárcere. Tenho pena de si. Ora, realmente isto eu acho que ele tem uma. Há aqui uma verdade nisto, não é? Porque a questão do voluntário e do forçado, porque se a pessoa foi levada a isso, não tem opção, não é? Se a pessoa foi presa por algum crime que cometeu, não tem remédio se não cumprir a pena e pronto, e o que não tem remédio, remediado está. Agora, imaginem que se é uma decisão da pessoa, aquilo está sempre a pesar na cabeça e eu posso sair, eu posso. Este livre-arbítrio dá cabo de nós, não é? Este livre-arbítrio, o, po- a escolha, o poder de escolha é uma liberdade, mas é uma carga muito grande também, é uma responsabilidade muito grande também, tem um peso, porque pode a qualquer minuto a pessoa, não, estou farta disto, vou-me embora, não estou para isto. Ora bem. Bom, então o banqueiro, então agora estava recordando, ele está numa fase em que estava recordando isso tudo e estava perguntando a si próprio: e por que fiz essa aposta? Que utilidade pode. Isto na altura. Ele se perguntou que utilidade pode advir do facto deste rapaz perder 15 anos da sua existência e eu atirar fora 2 milhões. Provará isto que a pena de morte é melhor ou pior que a prisão perpétua? Não e não. É uma tolice, uma insensatez. Pela minha parte, não passou do simples capricho de um homem a nadar na abundância. Quanto a esse jovem, moveu simplesmente a cupidez, não é? A forma, o querer provar algo, uma certo orgulho. Em seguida, recordou-se o que acontecera após a referida festa. Ficara resolvido que o jovem devia conservar-se preso sob a mais estreita vigilância num pavilhão existente no Jardim do Banqueiro. Durante 15 anos, não lhe seria permitido transpor o limiar da porta do seu cárcere, ver quem quer que fosse, ouvir vozes humanas, receber cartas ou jornais. Podia, no entanto, se assim o desejasse, dispor de um instrumento musical, ler livros, escrever cartas, beber vinho e fumar. Bom, esta prisão vale menos mal, até não está assim muito Não mal. era tão, né? Não estava num cubículo, né? Estava só na parte lá do jardim, não estava presa a um local com grades, né? Como geralmente são as prisões, não estava gradeado, mas estava preso de qualquer forma, afastado do mundo, né? É, exatamente, sim. Principalmente aqui a parte é o contacto humano, não é? Não ter o contacto humano, mas, mas pronto, há prisões piores, convenhamos. Vamos lá. Portanto, podia beber vinho e fumar. De harmonia com o contrato, estava autorizado a comunicar, embora apenas em silêncio, com o mundo exterior, através de uma janelita aberta com esse fim. De tudo aquilo que necessitasse, livros, música, vinho, podia receber qualquer quantidade, atirando a requisição pela referida janela. No pacto não fora esquecido o mínimo pormenor suscetível de tornar a prisão absolutamente solitária.
e o estudante teria de permanecer ali 15 anos completos, a contar do meio-dia de 14 de novembro de 1870, a igual hora do mesmo dia e mês de 1885. A simples tentativa por parte do preso para violar as condições impostas no documento, embora faltassem apenas só 2 minutos para expirar o prazo, desobrigava o banqueiro do pagamento dos 2 milhões. Pronto, muito claro, não é? 15 anos certinhos, contando ao minuto. Durante o primeiro ano passado no cárcere, agora esta parte é bastante interessante. Durante o primeiro ano passado no cárcere, o estudante, a julgar pelas suas breves notas, sofreu horrivelmente com a solidão e o tédio. Claro, estava a mudar um paradigma de vida, não é? Mudar um modelo de vida. É normal. Dia e noite vinha do pavilhão o som do piano. Recusava o vinho e o tabaco. O vinho, escrevia, excita o desejo, e o desejo constitui o principal inimigo de um prisioneiro. Além disso, não há coisa mais aborrecida do que beber bom vinho quando se está desacompanhado. Realmente é verdade, não é? Parece que o vinho é mais uma coisa para companhia. O tabaco, dizia, vicilhava-lhe o ar do quarto. Durante o primeiro ano, os livros enviados ao jovem encarcerado eram principalmente do género ligeiro. Romances com complicadas intrigas amorosas, novelas policiais, contos fantásticos, comédias, etc. Nada que fizesse pensar muito. Eram romances simples, simples quer dizer, com grandes enredos, mas que não, mas leves. No segundo ano, deixou de ouvir-se a música no pavilhão e nos bilhetes que arremessava pela janela, o prisioneiro só pedia obras de autores clássicos. No quinto, voltaram a soar as notas do piano e o jovem requisitou vinho. Portanto, tocava piano e no quinto ainda lhe faltava mais 10. Portanto, só tinha cumprido um terço. Aqueles que o vigiavam pela janela dizia que passou todo esse ano a comer, a beber, estendido na cama. Bocejava com frequência e falava consigo próprio em tom irritado. Não lia. Às vezes de noite sentava-se a escrever. Ocupava-se nesta tarefa durante longo tempo e de manhã rasgava tudo o que escrevera. Ouviram-no chorar em várias ocasiões. Na segunda metade do sexto ano, o prisioneiro dedicou-se afincadamente ao estudo de línguas, filosofia e história. Atirou-se a estas matérias com tal avidez que o banqueiro mal tinha tempo de lhe adquirir os livros de que necessitava. No espaço de 4 anos foram comprados, a seu pedido, cerca de 600 volumes. Foi nesse período de fome de leitura que o banqueiro recebeu dele a seguinte carta. Meu querido carcereiro, escrevo-lhe estas linhas em 6 línguas. Dê-as ler a pessoas entendidas na matéria. Se não encontrar nelas qualquer falta, peço-lhe que mande disparar um tiro no jardim. Pela detonação, ficarei a saber que não foram baldados os meus esforços. Os génios de todos os séculos e de todos os países exprimem-se em idiomas diferentes, mas nele arde a mesma chama. Oh, se soubesse a celestial felicidade que experimento agora que posso compreendê-los. Portanto, ele aprendeu línguas, agora nesta altura, 6 línguas. O desejo do jovem foi ser desfeito, o banqueiro mandou disparar 2 tiros no jardim. Mais tarde, ao cabo do 10º ano de cárcere, o prisioneiro permanecia sentado imóvel diante da mesa, lendo apenas o Evangelho. O banqueiro achava muito estranho que um homem que durante 4 anos decora 600 volumes eruditos gastasse quase um ano na leitura de um livro pouco volumoso e fácil de compreender. Ao Evangelho seguiram-se a história das religiões e a teologia. Durante os 2 últimos anos da reclusão, o estudante leu muitíssimo, servindo-lhe qualquer género indistintamente. Tão depressa se agarrava às ciências naturais, como se voltava para Byron ou Shakespeare. Às vezes enviava um bilhete em que pedia ao mesmo tempo um livro de química, outro de medicina,
um romance e um tratado filosófico ou biológico. Reparando nos géneros de leitura que se entregava, dir-se-ia tratar-se de um náufrago que, nadando no mar, entre os restos de um navio, desejoso salvar a sua vida, se agarrava freneticamente às tábuas que se lhe deparavam. Bom, vou interromper aqui. Deixa, não sei assim de cor o que é que, mas sei, se for preciso, já venho aqui. Então, estes anos foram ocupados de forma diferente, não é? Primeiro foi muito ócio, dormia e bebia e comia, e lia romances leves, coisas leves. A gozar dos rendimentos. Só se fosse daquilo que tinha ao dispor, não é? Depois, entretanto, tocava também qualquer coisa. Depois, aborreceu-se desta vida de não fazer nenhum e começou a ler mais, a ler, a ler muito. Entretanto, também deu-lhe a vontade de aprender línguas. Aprendeu 6 línguas diferentes. Depois leu clássicos, era a fome de Isso é leitura. interessante, né, Euri? Assim, como a gente faz uso do nosso tempo. Ó, para você ver, ele tinha todo o tempo do mundo e aí ele conseguiu aprender 6 línguas diferentes. Talvez a gente tá o tempo todo, né? A gente também conseguiria aprender várias línguas, só que a gente está o tempo todo bombardeado de outras informações com o celular preso ali a ver vidas dos outros, assim, o tempo todo no Instagram, vidas de famosos, vidas de não sei o quê. E você, como é que você faz o uso do seu tempo? Como é que a gente utiliza nosso tempo hoje? Ele estava preso longe de tudo, longe de qualquer comunicação, não precisava se preocupar com a família, nem com os pais, nem com ninguém, né? Porque às vezes a gente acaba envolvendo nos problemas familiares das pessoas mais próximas da gente e nosso tempo se esvai ali e você não utilizou, né? Como é que a gente utiliza? Me fez pensar quando eu vi essa parte desse conto. Como eu tenho utilizado o meu tempo assim? É, Isso também me chamou bastante atenção, porque assim, a liberdade foi o que me ocorreu na hora. A liberdade, ela nos tira do foco, né? Nós temos tantas opções, nós temos um rio de opções e às vezes nós não aproveitamos essas opções que nós temos. Então, esse trecho me chamou assim bastante atenção, porque olha quanta coisa ele fez, ele soube aproveitar bastante o tempo. E outra coisa que me chamou a atenção foi o fato dele se fartar dos romances, de todos os gêneros, e aí ele começa a ler o Evangelho. Aí eu pensei, na verdade, que nós precisamos nos fartar dessa natureza para depois buscar a Deus, né? Então, quando você já pesquisou tanto, já leu tanto, você tem como se fosse uma trégua para essa natureza e volta os seus pensamentos e a sua busca em outro sentido. Uhum. eu também achei. Bem-vinda, Rose. Queres E falar? levando em consideração isso que Lu Boa falou, tarde, fazendo amiga. uma ponte disso, só para complementar, o quanto que a espiritualidade é importante para a gente, né? E o tanto de tempo que ele se debruçou em cima do evangelho. Porque até chama atenção, né? Que ele ficou mais tempo em cima dos 4 evangelhos, dos evangelhos que falam de Cristo, pelo que eu entendi. Não sei se fala isso, mas pelo que eu entendi, estava em cima dos evangelhos, né? Então, assim, o Uhum. quanto que esse texto bíblico é tão rico em detalhes, em coisinhas, assim, que ele se debruçou mais tempo sobre esses textos. Sim, sim. E também da história das religiões e em teologia. Pois. Traz. Mas este caminho é interessante porque tem etapas. E primeiro, a inércia não nos leva a lado nenhum. E há tempos, no romance que acabei de ler, havia uma frase que me marcou. É preciso sacrifício para viver. E é mesmo, é preciso sacrifício para viver.
E então ele viu que a inércia não o levava a lado nenhum, desatou a ler, a ouvir música, a aprender línguas, e isso ao mesmo tempo traz-nos a informação de que a leitura é um caminho possível. E ele foi até ao limite desse caminho. E eu estava a ouvir isso, no meu caso ouvi, e pensei, as pessoas às vezes anseiam em viajar, e às vezes basta ler, é como se estivéssemos a viajar. E ele passou por essa experiência, e mesmo isso não lhe bastou. E foi preciso chegar à via espiritual, e essa já o preencheu, e ele não precisou de experimentar outras alternativas. É como se ele ali tivesse fechado com chave de ouro um caminho de vida. E depois até há a questão da transformação física. Ele é como se tivesse transformado em Cristo, em Jesus, num ser espiritual. Sim, eu achei interessante também esta etapa, estas etapas dele, porque Uhum. isso mesmo que tu disseste, isto acaba por ser um pouco uma microvida, não é? Uma vida, É. pronto, um protótipo de uma vida. E este percurso, de certa forma, eu consigo entender muito bem este percurso, porque há uma determinada Sim, altura que a pessoa pensa que, na altura em que está muito ativa a fazer várias coisas, dá tanta importância ao descanso, a não fazer nada, que pensa assim, eu só queria era ficar deitada, dormir, comer, beber e não fazer nada, tal inércia, não é? Mas depressa o corpo fica farto, como diz uma canção também, um poema de uma canção aqui de Portugal, depressa o corpo fica farto. É uma do Sérgio Godinho, aqui. E é verdade, depressa o corpo fica farto e nós precisamos de algo mais. E aí vem a tal sede de saber, de conhecer coisas. Eu não sei vocês, mas eu parece que é uma fonte inesgotável, que quero, depois leio uma coisa, quero ler outra, e depois outra chama para outra, e é infindável. E então, ele aqui diz que leu tudo o que havia para ler, eram 600 volumes, era os clássicos todos, e em determinada altura chega uma altura que, mesmo sabendo, mesmo lendo aquilo tudo, a nossa fome de saber é tanta e se calhar não é fome de saber, é uma fome mais espiritual que já não chega, portanto, é bom, foi bom, mas ainda falta mais. E essa falta mais, falta mais qualquer coisa, que foi aí depois a fase do Evangelho que ele teve, não é? Que depois era dissecar, perder tempo, não em quantidade, mas em qualidade, não é? Dissecar todos os pontos, um por um, que é aquilo que quer dizer, a simbologia. Ele leu também as religiões, estudo das religiões e teologia, portanto, não foi só o Evangelho, foi o Evangelho com algum suporte, que lhe permissa entender isso. Acho muito lógica estas fases. E tem um trecho aqui que eu até grifei que eu gostaria de colocar para vocês, que eu achei assim extremamente interessante, que é quando ele está se dirigindo ao carcereiro, que ele diz: os gêmeos de todos os séculos e de todos os países exprime-se em idiomas diferentes, mas neles arde a mesma chama. Então é impressionante isso, né? Como ele, o fato dele aprender outros idiomas, ele pegou a essência e que em todos, independente do idioma, arde a mesma chama. Eu gostei muito desse trecho. É, eu também. Sim, é verdade, também. E, e há pessoas que aprendem línguas para ler na língua original, para ler, aprendem até grego e latim para ler mesmo no original, para não saberem mesmo o pensamento sem deturpações, porque há isso. muitas deturpações na tradução. É um texto bastante interessante. Então, vamos voltar. Pronto.
Depois ele diz que é verdade, depois diz que lia tudo. Agora, já nos últimos 2 anos de reclusão, tanto lia ciências naturais, como lia Byron ou Shakespeare, química, medicina, lia, lia tudo. E é Disse, interessante que Byron, né? Byron ele é considerado do mal do século, né? É bem pessimista, assim. A visão Uhum. romântica dele de Byron é uma visão de morte, sim, E aí ele sim, coloca, né, ele se voltava para Byron ou Shakespeare. Shakespeare tem aquelas coisas, né? Aquelas questões do cotidiano, aquelas questões humanas, né? Aí eu achei interessante essa volta dele para é, esses Olha, clássicos. Ludmila, só um parênteses. O Byron esteve em Portugal, em Sintra. Foi? Sintra é o Sintra, mesmo há mesmo uma composição que é Byron em Sintra. Sintra é uma serra romântica e ele ia para lá eh, pronto, para escrever e para refletir, porque era o ambiente ideal para isso. sim. Quando um dia parares em Portugal, tens que ir a Sintra. E aliás, Sintra Nossa, que é bem legal, místico, muito místico. que legal. Tinha um poço Vamos juntas. iniciático. É muito bonito, Sintra. Mas tem muita. Tinha ali ordens místicas também, tem um poço Sim, 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 iniciático, uma coisa assim. É. sim. Tem Então, A a Regaleira. Regaleira, o Palácio da Regaleira, é muito bonito, é. Bom, vamos lá continuar. Uhum. Bom, então aqui. hum, Ao recordar tudo aquilo, o velho banqueiro pensava: amanhã ao meio-dia é posto em liberdade. De acordo com o contrato, terei de pagar-lhe 2 milhões. Se assim fizer, tudo estará perdido para mim. Ficarei completamente arruinado. 15 anos antes, o banqueiro possuía um número incontável de milhões, enquanto agora receava perguntar a si próprio o que seria mais elevado, se o montante da sua fortuna, se o das dívidas, o jogo na bolsa, as especulações arriscadas e uma veemência de caráter que não conseguira nunca dominar, nem mesmo na velhice, haviam pouco a pouco levado os seus negócios à decadência. O homem rico e orgulhoso, sem apreensões, seguro da sua pessoa, tornara-se um banqueiro de segunda ordem que temia cada subida ou baixa registada no mercado. Maldita aposta, murmurava o velho, levando as mãos à cabeça num gesto de desespero. Porque não morreu esse homem? Tem 40 anos apenas. Vai levar-me tudo o que me resta. Casará, gozará a vida, jogará na bolsa, enquanto eu terei de o contemplar com inveja como um mendigo e ouvir-lhe todos os dias as mesmas palavras. É ao Senhor que devo a minha felicidade, permita-me que o ajude. Não, é demasiado. A única coisa capaz de me salvar da falência e da vergonha seria a morte desse homem. Então ele está Inacreditável. já a pensar matar o homem. Agora vocês vejam as voltas que o mundo dá. E o jogo se inverteu, hein? Quem tá preso agora? Quem é que tá É, preso? É incrível, foi incrível, esta reviravolta. Antes O era que muito faz, rico, é, o o que outro faz teve. o dinheiro. Abastado, 2 milhões não era nada para ele. Te dou 2 milhões. Era uma parte só, ínfima da riqueza dele, né? E aí? E agora? Que perdeu tudo. O mercado especulativo de ações, várias coisas. O jogo mudou durante 15 anos, tá vendo? não, e o que ele Eu gastou só para li. manter, o que ele gastou para manter o prisioneiro, né? Toda a despesa que ele teve, eu pensei nisso também. Quem é que saiu perdendo a essa altura, né? Fiquei me Eu questionando. imaginei, olha só, eu não li todo o conto, eu li só o início, mas eu imaginei que o que iria se desenrolar é que esses 2 milhões não iam servir. Assim, era como se fosse o seguinte: o fato dele perder a liberdade, né, do rapaz perder a liberdade, perder aquele tempo de vida, seria muito mais precioso. Mas aí ele usou esse tempo para ler, para estudar, foi isso? Foi isso que eu entendi pelo que vocês falaram?
foi isso. Ah, tá. Foi. Então não foi perdido, né? Ele Não, usou para crescer. Ah, que é, interessante. Eu então, pensava que o desdobramento, porque tem várias possibilidades de desdobramentos, né? Como eu não li, e eu fiquei querendo ler, mas não tive tempo. mas Aí olha, eu fiquei depois lê. imaginando, né, alguns cenários possíveis, e o mais provável para mim era que, ao final, aquele dinheiro não era o que era importante, porque ele teria perdido anos preciosos da vida, mas não, pelo contrário, ele ganhou no sentido de que ele aprendeu, né? Então, interessante. Então, depois tu lês o conto, mas então era à partida. O estudante que prescindiu da sua liberdade, ele teve preso, só que a prisão acabou por ser de trazer muita vida. Pronto, trouxe leitura, trouxe reflexão, pronto, Foi uma libertação, né, Yuri, para ele? Foi uma libertação. Aquela trouxe a prisão foi uma libertação. libertação. Agora, olha como o Tchekov é fantástico, assim. Olha quando ele diz aqui, ó. Enquanto eu terei... Ó o pensamento do banqueiro. Terei de o contemplar com inveja como um mendigo. E ouvir-lhe todos os dias as mesmas palavras. É ao Senhor que eu devo a minha felicidade. Permita-me que o ajude. Olha o pensamento dele. Ele, poxa, agora ele vai sair daqui milionário, vai levar meus 2 milhões, que é o que me resta. Vou ficar pobre. Vai especular na bolsa, transformar esses 2 milhões em 4, em 5, em 10, quem sabe, ficar muito rico, ainda sair dizendo que é ele que deve essa felicidade. E aí vem o pensamento dele, pesadíssimo. A única coisa que vai fazer com que eu seja salvo da falência e da vergonha é matando, ele morrendo. Que aí acaba esse negócio. Ah, é muito Incrível. engraçado. Muito, muito bom. Ou seja, o banqueiro acabou por a sua vida de liberdade foi uma vida de perdição, não é? De Uma condenação. fortuna de perdição. Como? Fortuna de perdição. Fortuna de perdição. E, e, É interessante nesse ponto, né? Saber que os dois tiveram 15 anos, né? Os dois tiveram 15 anos. os dois Só tiveram que 15 anos. o que eu faço da minha vida para que ela tenha significado, né? Quer dizer, no fundo, o que que eu posso, de fato, É, a partir daqui, dar sentido à vida, aprender, crescer, né? é, é. Tem escolhas, né? O Tens banqueiro teve escolhido. escolhas também. Claro, claro que sim. Sim, muito interessante. Então vamos lá agora, Uhum. ao resto. Pronto, ele então, acho que a única coisa que lhe restava era matar o homem. O relógio acabava de bater as 3. O banqueiro pôs-se à escuta. Naquela casa todos dormiam. Apenas se ouvia do outro lado da janela o rumor das árvores cobertas de gelo agitadas pelo vento. Procurando não fazer o mínimo ruído, o velho tirou do cofre forte a chave da porta, que não fora aberta nos últimos 15 anos, vestiu o sobretudo e saiu. O jardim estava escuro e gelado. Chovia, um vento úmido e cortante gemia, não deixando às árvores um instante de repouso. Por mais que se esforçasse, o banqueiro não conseguia distinguir o solo, nem as brancas estátuas, nem o pavilhão, nem as árvores. Ao aproximar-se do local onde se erguia o cárcere do estudante, chamou 2 vezes pelo guarda, não tendo obtido resposta. O homem, evidentemente, abrigara-se do mau tempo e naquele instante estava a dormitar em qualquer canto da cozinha ou da estufa. Se eu tiver coragem de executar o meu intento, pensou o ancião, as suspeitas recairão em primeiro lugar sobre o guarda. Portanto, ele aqui já tinha inclusive um alibi, não é? Ia-se conseguir livrar da culpa. Taqueteando, encontrou os degraus e a porta. Entrou no vestíbulo do pavilhão. Em seguida, enfiou por um estreito corredor e acendeu um fósforo. Não havia ali viva alma.
Apenas se lhe deparou uma cama por fazer e ao canto a sombra de um fogão de ferro fundido. Os selos da porta dos aposentos do prisioneiro achavam-se intactos. Quando o fósforo se extinguiu, o banqueiro, a tremer de impaciência, espreitou pela janelita. No quarto brilhava a débil luz de uma vela. O prisioneiro, de que só se viam as costas, o cabelo e as mãos, estava sentado ao pé da mesa. Sobre esta, as duas cadeiras e o tapete, havia livros abertos. Decorreram 5 minutos sem que o ocupante daquele quarto esboçasse um movimento. Em 15 anos de prisão, aprendera a conservar-se sentado em perfeita imobilidade. O banqueiro bateu com os dedos na janela, mas nem assim o prisioneiro se mexeu. Arrancou então os selos da porta e meteu a chave na fechadura. Esta, coberta de ferrugem, deixou ouvir um gemido rouco e a porta rangeu. O ancião esperava escutar imediatamente um grito de espanto e o som de passos, mas 10 minutos se passaram e lá dentro tudo continuou tão calmo como antes. O banqueiro resolveu entrar. Diante da mesa achava sentado um homem diferente dos vulgares seres humanos. Era um esqueleto recoberto de pelo, com longo cabelo encaracolado, semelhante ao de uma mulher, e de barba desgrenhada. O rosto ostentava uma tonalidade amarela, com certo matiz terroso. Tinha as faces encurvadas, as costas compridas e estreitas, e a mão sobre a qual descansava a cabeça estava coberta de cabelo. Era tão magra e diáfana que contemplá-la até causava pena. A sua comprida cabeleira começava já a encanecer, e ninguém acreditaria que aquele rosto senil, emaciado, pertencesse a um homem de 45 anos apenas. Em cima da mesa, diante da sua cabeça inclinada, via-se uma folha de papel na qual havia algo escrito em letra miudinha. Bom, eu vou interromper aqui e já vamos depois para o resto. Então, a aparência dele, do prisioneiro, ele estava magro, com o cabelo comprido, a tez amarelada. Claro, ele estava preso, não é? Sem sair, sem exercício físico. Isto também é resultado. O corpo parecia de uma pessoa mais velha. O corpo tinha envelhecido bastante. Agora, vamos Me para. chamou a atenção esse Sim, trecho, é como ele desenvolveu o domínio de si, sim, né? E assim, eu fiquei comparando comigo, assim, eu participo de muitas reuniões, eu tenho momentos que eu preciso ficar ouvindo e assim, como eu me movimento, sabe? Assim, a minha incapacidade de permanecer sentada sem se movimentar, e ali fala que ele mesmo depois de 15 anos, ele ouvindo o barulho da porta, ele não se movimenta. 5 minutos se passaram, depois mais 3. Então, me chamou a atenção esse trecho, que o domínio que ele desenvolveu de si, né, que fala da perfeita imobilidade, né, que fala no texto, essa parte também me chamou a atenção. sim, sim, a mim também. Também gostei bastante desta parte. Ele também conseguiu controlar isso, não é? Ele já Sim, o domínio, né? Ele tinha domínio de si, ele não teve curiosidade quando ele ouviu o barulho da porta, permaneceu quieto. Foi bem interessante Eu isso. pensei que ele estivesse dormindo, porque quando você ouve um barulho é instantâneo, assim. Talvez ele deve ter adquirido isso e ele dormia sentado. Tava ali Eu sem pensei, passar dos anos. Eu pensei eu isso, eu falei, ele pensei que tá ele pudesse dormindo. estar morto. Eu pensei, morreu, né? É, Quando foi também, falando tudo, foi também, o que me veio à mente, que também. ele estava morto, né? Mas Mas como a nunca gente sabe que. do final, aí você fala, não, ele deveria estar dormindo. Porque se ele não estava morto, ele estava dormindo. Mas eu penso que ele não estava dormindo. Não, pronto, morto não estava, mas penso que não estava dormindo, estava só imóvel. Não, ele fala que ele adquiriu o domínio, né, Sim, de sim, ficar em sim. perfeita imobilidade. É, Agora, assim, olha como é que ele aproxima dele, beija a testa, lê o papel.
entendeu? Então, assim, por isso que eu achei que ele tivesse dormindo. Porque não tem aquela fase dos budistas que eles conseguem chegar num nível de meditação que nada abala, nada, o mundo externo não interfere. Uhum. Talvez ele estava nesse nível, assim, nessa meditação, não sei. Eu pensei em algo desse tipo, porque o banqueiro ainda beija, pelo que eu me lembro, ele ainda beija a testa dele ainda e sai. Lê o papel que está perto dele, que está lá na mesa. Vamos Ele está ver. próximo à mesa, sentado na cadeira, né? Vamos ler, vamos ver agora. Essa postura foi a seguir àquele manancial de leitura. Sim? É como se ele estivesse a introspectar tudo o que recebeu do exterior e a fazer com que uma síntese interna e tanto que depois decidiu enverdar pelos textos sagrados. Pois, é assim, o que é certo é que ele adquiriu o domínio dele, não é? Adquiriu o É, domínio é aquilo que a gente agora hoje chama a concentração no agora, no momento presente. Sim. Quer dizer, e estar de acordo, o próprio corpo estar de acordo com a situação. É ele controlar completamente. Uhum. O que é que vocês... Então, agora, pronto, então vamos terminar, penso eu. Pobre homem, pensou o banqueiro, está a dormir e provavelmente a sonhar com milhões. Bastar-me-á pegar neste ser semi-morto, atirá-lo para cima da cama, apertá-lo um pouco com o travesseiro e nem mais um minucioso exame descobrirá qualquer sinal de morte violenta. Antes, porém, leiamos o que ele escreveu. Portanto, ele estava disposto a matá-lo, mas este não dominava a curiosidade e quis ler o que ele tinha escrito. O ancião pegou na folha de papel que estava sobre a mesa e leu: Amanhã, ao meio-dia em ponto, recuperarei a minha liberdade e o direito de conviver com as outras pessoas. Antes de deixar este quarto e rever o sol, julgo, contudo, necessário dirigir-vos algumas palavras. Com minha consciência limpa e perante Deus que me vê, afirmo o meu desprezo pela liberdade, a vida, a saúde e tanto quanto nos vossos livros se chama bens do mundo. Durante 15 anos estudei atentamente a vida terrena. Verdade é que eu não via nem a terra nem os homens, mas através dos vossos livros bebia aromático vinho, entoava cânticos, perseguia nas florestas veados e javalis, amava mulheres e beldades vaporosas como nuvens, criadas pela magia do gênio dos vossos poetas, visitavam-me de noite e murmuravam-me contos maravilhosos que me embriagavam os sentidos. Nos vossos livros eu escalava os cumes do Elbrus e do Monte Branco, de onde avistava de manhã o sol a nascer e à tarde a inundar o céu, o oceano e as cristas das montanhas com o seu ouro carmesim. Via dali, por cima de mim, brilharem os relâmpagos, rasgando as nuvens. Contemplava florestas verdes, campos, rios, lagos, cidades. Ouvia o cântico das sereias e o toque das flautas pastoris, e sentia as asas de belos demónios que voavam na minha direção para me falarem de Deus. Graças aos vossos livros, despenhava-me em abismos sem fundo, obrava milagres, incendiava cidades, pregava novas religiões, conquistava reinos inteiros. Isto aqui, naturalmente, isto é uma alusão a coisas que se passavam neste século XIX, não é? Graças aos vossos aqui despenhavam-me em abismos sem fundos, obrava milagres, incendiava cidades, pregava novas religiões, conquistava reinos inteiros. Das ideologias, pode ser outra coisa, mas lembrei-me das ideologias políticas desta altura, a partir do marxismo e depois
as ideologias políticas mesmo, que, claro, que nesta altura ainda não existiam, mas Eu creio que ele Eurídice estivesse foi, fazendo alusão às leituras que ele fez. sim, Que a sim, leitura claro. te proporciona isso. A leitura te É, proporciona você incendiar as viajar. cidades, você está vivenciando essas coisas. Então, assim, a leitura, ela tem o dom de nos levar a lugares inimagináveis. Eu sou fascinada pela leitura porque todo mundo que eu, quando eu era criança, que eu conhecia era pela leitura. Porque, por sim, exemplo, onde eu moro é muito seco, muito quente, nunca vi neve. A neve que eu consigo ver é por meio da leitura, sabe? Então, assim, nesse ponto aqui, eu acho que quando ele diz que ele foi para ele despenhava-me em abismos sem fundo, obrava milagres, incendiava cidades, pregava novas religiões, porque à medida que ele ia conhecendo as religiões, que ele ia estudando sobre cada religião, ele se tornava meio que um pregador também daquilo. Então, ele poderia vivenciar, porque a leitura te proporciona isso. E é o fantástico da leitura. sim, 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 sem dúvida. E outra coisa que também, né, na linha disso que a Lud está falando, a riqueza dessas algumas palavras que ele diz, né? Porque, assim, é uma beleza tão grande a maneira como ele descreve, e isso, com certeza, é fruto de tudo que ele se preparou ao longo dos anos nos livros e na pesquisa que ele fez, né? E ainda a Célia falou no início, né, a questão da leitura, e agora a Lud também falou, a capacidade que a leitura tem de nos levar a. É uma viagem, né? A nossa mente, você pode viajar e ele descreve tudo isso como se ele conhecesse, mas ele conheceu tudo isso através dos livros que ele leu. Então, assim, essa parte vem aqui ver o nosso trabalho que a gente faz aqui e né, é um aval aí para isso, muito incrível isso. Sim, sim, é verdade, sim. E há aqui há aqui E, uma, e diz, o Eurídice, e tem o fato de que ele demonstra claramente que ele nunca esteve sozinho, né? Apesar daquele ambiente, ele estava sempre acompanhado, e a leitura ela traz isso. Você está sempre acompanhado, você nunca se sente só quando você está lendo. Né? é mesmo, sim. E há aqui uma frase também lindíssima, tudo, é que isto tem muito peso, se nós formos ver, aqui quando ele diz, visitavam-me, ouvi o Cântico das Sereias, tudo através da leitura. E sentia as asas de belos demónios que voavam na minha direção para me falarem de Deus. É lindíssimo também. Uhum. Depois, os vossos livros deram-me sabedoria. Tudo quanto o infatigável pensamento humano criou durante séculos acha-se comprimido numa pequena bola dentro do meu cérebro. Sou mais inteligente que todos vós, bem o sei. E desprezo os vossos livros, desprezo todos os bens e a sabedoria deste mundo. Tudo é fútil, efêmero, quimérico e enganoso, como uma miragem. Embora sejais orgulhosos, sábios e belos, a morte há de apagar-vos da face da terra como os ratos dos campos, e a vossa descendência, a vossa história, a imortalidade dos vossos gênios desaparecerão, gelados ou consumidos pelo fogo, juntamente com o globo terrestre. Sois insensatos e seguis caminho errado. Tomais a mentira pela verdade e a fieldade pela beleza. Espantar-vos-eis, se visseis de súbito as macieiras e as laranjeiras produzir rãs e lagartos em lugar de frutos, e se as rosas começassem a exalar cheiro a suor de cavalo. Pois igual espanto eu sinto ao verificar que trocais o céu pela terra. Ora, não quero compreender-vos. Ora, aqui já viram que as leituras deram-lhe muita coisa, trouxeram-lhe muita vivência, muita experiência, muita sabedoria, mas ele, entretanto, chegou a um nível que já consegue descobrir que não é aquilo que importa, que, que é pouco, que é efêmero, não é?
que há algo mais, portanto, que os homens trocam realmente, invertem, as coisas. Deixa-me eu terminar. Não quero compreender-vos. Para vos demonstrar o meu desprezo por tudo aquilo que constitui a razão da vossa vida. Recuso os 2 milhões com os quais sonhei em tempos como se fossem o paraíso, mas de que agora desdenho. Para me privar do direito à sua posse, sairei daqui a 5 horas. Não, desculpem. Para me privar do direito à sua posse, sairei daqui 5 horas antes do prazo estipulado, violando assim o contrato. Portanto, ele decide, ele está a dizer ali na carta que vai sair antes e, portanto, não vai ter direito a receber o dinheiro. Terminada a leitura, o banqueiro repôs a folha em cima da mesa, deixou a cabeça daquele estranho homem, desatou a chorar e saiu do pavilhão. Nunca, em qualquer outra ocasião, nem mesmo após as suas maiores perdas na bolsa, ele experimentara tamanho desprezo por si próprio como agora. De volta à casa, atirou-se para cima da cama, mas durante largo tempo a excitação e as lágrimas não lhe permitiram adormecer. Na manhã seguinte, os guardas acorreram muito pálidos e comunicaram ao banqueiro que tinham visto o homem do pavilhão saltar da janela para o jardim, dirigir-se para o portão e depois desaparecer. O velho, acompanhado pelos criados, encaminhou-se logo para o que fora o cárcere do estudante e verificou a sua fuga. A fim de evitar comentários inúteis, pegou na folha de papel que continha a renúncia do prisioneiro e, quando chegou a casa, fechou-a no cofre forte. E assim termina. Muito bom. Você consegue perceber aí o triunfo. É como se fosse a vitória do espiritual sobre o material. Porque assim, ele abdica. Não, não quero. Depois que ele estuda tanto, que ele se debruça nos clássicos, no Evangelho, e que ele começa a entender a lógica de tudo, ele percebe que tudo é ilusão, tudo, nada, é tudo muito efêmero, né? A vida, ela é efêmera, a questão da morte, essas questões todas. E aí ele vê que ele não precisa daquele dinheiro, que ele vai abdicar. Como ele abdicou da vida, ele renuncia à vida, ele renuncia essas coisas todas, à liberdade, porque interessante, é muito interessante isso. No meio de uma prisão, ele descobre o verdadeiro sentido, a verdadeira liberdade. Enquanto que o banqueiro, que estava totalmente livre, se sente aprisionado por uma dívida que ele mesmo causou, ao dizer que pagaria 2 milhões. Então, essa reviravolta de Chekhov, para mim, é fantástica. O cara é excelente. Ele fez uma crítica ao materialismo e à espiritualidade, a parte espiritual. Assim, ele falou e criticou o materialismo de uma forma belíssima, assim, ó. Mostrou um enredo que te conduz a achar que seria outra coisa, porque o banqueiro até então ele se achava com poder, ele tinha todo o dinheiro. E o cara era um coitado, você começa achando que ele é um coitado, que está abdicando da liberdade dele para ficar encarcerado, né? Você fala, pô, coitado desse cara, que a vida dele é tão ruim assim e tal. Talvez ele entre por ambição, como a gente mesmo pensou, né? Por causa dos 2 milhões, você não junta 2 milhões assim em 15 anos, né? Pelo prazo que alguns fazem de investimentos, você vê que 10 anos para você juntar 1 milhão, você colocando rigorosamente, aumentando suas finanças a cada mês, a partir de 400, que eu fiz esse cálculo, a partir de R$ 400 em 10 anos, entendeu? Eu e Renatinha, na verdade, foi Renatinha que fez, gente, é mérito dela. Ela fez esse cálculo, disse que se você aportasse todo mês nesse dos mais diversos investimentos, né? Então, 10 anos para ter 1 milhão. Para ter 1 milhão, o cara ia ter 2 milhões. Então, meio que talvez ele pensou em 15 anos, eu não vou juntar como advogado esse valor. Então, seria uma oportunidade também de mostrar que é preferível você viver condenado, preso, do que você ter sua vida ceifada
por uma questão de que condenado à pena de morte, né? Então aí começa a discutir, a discussão começa disso. Se a pena de morte é melhor do que você viver preso. Porque preso você vai morrendo aos poucos, por isso que o banqueiro defende, não, corta logo esse mal pela raiz. Só que aí entraria uma outra questão, que é a questão religiosa, né? De que Deus, que foi Deus que deu a vida, só a ele compete o direito de tirá-la. Então, assim, não seria, né, legal você tirar a vida de uma pessoa. E aí, o fantástico é isso. O cara que estava preso se descobre livre por meio dos livros, por meio da leitura, por meio da forma que ele poderia pensar e da forma de agir. E o cara que estava livre, o banqueiro, se vê preso a uma dívida. Uma dívida que o consome porque ele está cada vez mais pobre. Esses 15 anos não beneficiaram ele em nada. Ele estava lá no auge, mas ele despencou, porque a vida da gente é uma roda, né, gente? Tá sempre tem altos e baixos, altos e baixos. Estamos sempre enfrentando isso, crises, né, e altos. E justamente a gente precisa encontrar o equilíbrio. E quando esse homem que está preso, ele consegue encontrar o domínio do corpo, porque no momento que ele está ali imóvel, que o cara beija ele, e ele domina seu próprio corpo, ele dominou sua mente. Ele consegue dominar sua mente, o que o banqueiro não estava super perturbado, a mente dele estava o tempo todo. Ele já estava sonhando com o cara tendo uma vida feliz, rica, e agradecendo a ele que estava pobre, mendigando. Então, assim, é muito, muito fantástico. Eu amei o conto, Eury, muito obrigada por essa oportunidade de conhecer esse conto, porque o que eu mais gosto do real é isso. Às vezes a gente lê um monte de coisa, mas a gente tem a oportunidade de sentarmos aqui juntas e discutirmos contos que talvez se eu lesse sozinha, passava pontos desapercebidos. Por exemplo, hoje eu tive uma informação fantástica de Célia sobre Byron. Sabe assim, é uma troca tão fantástica, né? Que a gente sempre Uhum. aprende muito. Eu aprendo muito com o que vocês colocam. A Lu colocou ali pontos fantásticos que eu não tinha percebido, tinha coisa que eu tinha visto, tinha coisa que não. E às É. vezes a gente lendo sozinha é isso, a gente perde algumas coisinhas, aí a colega vai lá e chama atenção. Então eu amo estar no real por isso, porque é um Oh, enriquecimento para mim. É obrigada. muito bom mesmo. É que Obrigada, viu? Obrigada a vocês. O real é ótimo e é real porque causa efeitos reais. Tu és o exemplo do entusiasmo. O Silei está cada vez a falar melhor e a expressar-se melhor e à vontade, que no início era mais caladinha, não é? Mas leu tanto, tanto, tanto que agora é só desbobinar, desbobinar. Acho que está a ser muito fantástico e útil para todos. Eu você, própria leio, tenho lido obras que não estava habituada a ler, já há muito tempo não lia, li quando era jovem, e é muito, muito útil rever, sobretudo estes. Eu lembro que propus rever estes russos. vocês. E, Ah, não, desculpa, não tinhas não, terminado. não, tá, acabei, acabei. Quando eu estava lendo este conto, é assim, vocês também me ajudam no sentido de eu procurar sempre outras coisas, não é? E fazer esta procura e principalmente agora que estamos nesta onda nesta fase de contos, ir à procura de contos e de contos que estejam em PDF para não terem que andar a comprar, não é? Até porque numa semana depois não dava tempo e para podermos ler. E então estou à procura também. Se não fosse o real também, isto não, eu não estava a fazer esta pesquisa. E quando eu estava lendo, e quando li este conto, e mesmo agora, esta vez que estava aqui a ler em voz alta, pensei outra vez a mesma coisa. Estes contos, que são contos que se calhar são pouco conhecidos e pouco utilizados, pouco usados, estes contos eu penso que seriam recursos ótimos para aulas não é da escola, dos Sim, alunos. sim, 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 sim. Não sei se são utilizados ou não, porque também estou um bocadinho longe, mas há contos, estes assim menos conhecidos, muitos deles que são pouco conhecidos, mas que são ótimos e que são curtos e que dá para ler até numa aula. E este conto é um exemplar ótimo para demonstrar a capacidade
do, do contista, do autor, em 7 ou 8 páginas, ele cria uma história com princípio, meio e fim. É esta a maravilha do conto, é em pouco espaço narrativo fluir toda uma vida, e isso é uma arte. Nem todos os autores conseguem esta arte. Nós em Portugal temos também alguns, o Essa de Queiroz, o Camilo Castelo Branco, o Miguel Torga, fantástico, mas é uma arte que é mais difícil do que às vezes um romance ou uma novela que se prolonga por um tempo e, portanto, o autor, o narrador, tem tempo e espaço para tratar dos assuntos. Um conto tem que ser uma economia narrativa que resolva tudo em pouco tempo, mas Sim, também não deixando o essencial por dizer. tem que resumir tudo e de forma bonita. A Rosa ia falar, ias dizer, Rosa? E, não, é que voltando ao ponto que até a Lud mencionou, que no início ele diz, né, que a prisão seria uma morte aos poucos. É interessante, porque aí é exatamente o contrário, né? Quer dizer, por isso que me induziu a pensar que no final ele iria dizer, poxa, mas eu perdi 15 anos da minha vida, né? Não vivi coisas, não. Então, o início dá digamos assim, essa possibilidade de você ser induzido. Foi o que aconteceu comigo. Eu disse, vai acontecer isso, isso, isso. Aí quando chega no final, não, muito pelo contrário. Não foi uma morte aos poucos, foi na verdade um reviver a cada nova compreensão da vida, né? Quer dizer, E interessante. duas coisas aqui. Uma, pronto, assim em termos de aprendizagens, em termos de lições de vida, talvez. Uma é que quando ele diz, não, só Deus é que tem o direito, o Estado não é Deus, né? O Estado não é Deus. O Estado não tem o direito de tirar a vida de outra pessoa. Quando nós pensamos que à partida está tudo perdido porque a pessoa vai presa, não é? Imaginem, pronto, neste caso foi uma coisa voluntária dele, mas há casos em que a pessoa vai para a prisão, pronto, que é mandada para a prisão por um crime qualquer, cumprir uma pena e descobre também uma vida na prisão, uma vida bastante enriquecedora. Isso acontece. E quando nós pensamos assim, à partida tem tudo para correr mal, não corre, precisamente porque nós não sabemos, não cabe a nós. É Deus, a ordem das coisas, o universo, o que quiserem chamar, não cabe a nós, não é? É outra dimensão, é outro plano. Portanto, nós nunca sabemos. Isso faz lembrar também quando uma criança nasce no seio de uma família que devia ter sido, quer dizer, se calhar pensou-se que seria melhor abortar, não ter a criança naquelas condições, às tantas nasce doente ou não sei o quê, e depois revela-se uma vida muito rica. Portanto, nós nunca sabemos, nós nunca sabemos. E outra coisa, isto é uma das reflexões, e outra coisa aqui é que não só o estudante descobriu algo em si, né? Descobriu um sentido espiritual, algo a mais que a matéria, que a vida efêmera, que a matéria das coisas. Portanto, descobriu um sentido para si que prescindia, portanto, a sua liberdade, a sua libertação, como dizia a Ludmila no início, ele conquistou a sua libertação, conseguiu a sua libertação, e além disso, salvou mais uma alma, porque o banqueiro, para já ia matá-lo, não é? Ia cometer suicídio, cometer homicídio, ia assassinar uma pessoa e pronto, perdia-se completamente. E depois, para além disso, ele chora, ele beija, ele acaba por chorar amargamente
excitado que estava de tal forma aquilo lhe tocou e acaba por guardar aquela nota, não diz a ninguém. Pronto, de certa forma, acaba por salvar o estudante, né, pelo seu exemplo, acaba por salvar mais uma alma. No fim, restam dois enigmas. Para onde fugiu o rapaz, o preso, e por que é que ele encerrou a carta, o papel, no cofre? É assim, eu penso que se calhar Bem, o rapaz, o preso, está no domínio do maravilhoso, do, quase do mágico, não é? Portanto, era um ser que, no fundo, tornou-se um ser que não era deste mundo. Tornou-se algo que não era para estar aqui entre nós. sim. Pronto, cada um depois, o leitor faz o seu filme, não é? É assim, neste momento eu penso que o que é importante foi dito, não é? Eu acho que o Sim, sim, conto, sim, é? sim, O conto, eu acho que o conto tem essa mágica, sim, tu disseste muito bem, né? De resumir tudo em poucas palavras e dizer o que é essencial dizer. O resto pode ficar à especulação, não é? O que é que, pronto, isto é um final mais ou menos aberto, não é? Porque sim, sim, sim. tem estas duas linhas, não é? Mas aquilo que era importante dizer está dito. É sobre aquilo que foi dito É, que nós fizemos aqui esta nossa reflexão. O que é que é? pois. Com a Ai, vossa. mas me dá vontade, fica coçando minha língua quando Celinha falou da carta no cofre. Porque ela disse com relação ao rapaz, né? Aí a carta do cofre me faz pensar assim, olha, ele guardou aquilo ali para ele sempre lembrar, né? O quanto que ele foi infeliz naquele momento que ele ofereceu dinheiro para o rapaz ficar preso. Talvez seja algo nesse sentido, porque depois ele fica, como é ele contando, né? Ele fala, maldita aposta. Maldita, tem uma parte que ele diz assim, maldita aposta. E aí me faz pensar que essa carta no cofre virou uma preciosidade para ele, que faz ele refletir, assim, sabe? Que Uhum. a forma como o menino abdicou tudo, né? O que que é importante mesmo na vida? O que que é importante? Que liberdade é essa? Até que ponto somos livres? Será que nós somos livres? Será que nós somos livres mesmo? E o que que nós fazemos com a nossa liberdade, né? Com a liberdade que a Uhum. gente supõe ter. Então, são várias reflexões. É, Aí, como eu falou, o que o conto deveria, a mensagem que o conto tinha que passar, ela passou muito bem, o conto passou muito bem essa mensagem, mas para a gente ainda fica essas coisinhas, essas nuancezinhas assim, como Célia colocou fantasticamente, esses dois pontos que ela ficou pensando e que também passa pela minha cabeça, fiquei assim meio pensando sobre isso. é. É engraçado que eu já pensei, olha como é para cada pessoa, né? O fato para mim dele guardar a carta no cofre, eu já pensei que foi como segurança. Se ele voltar a querer os 2 milhões, ele tem ali uma prova de que ele abdicou do valor, né? Eu já fui assim para o lado mais prático e ele era advogado, né? E eu fiquei pensando que foi mais um método de se precaver para garantir os 2 milhões. Assim, é bem possível. Esse, não sabemos. Tem lógica. No caso, tem três, pelo menos três possibilidades. Uma que é aquela que a Ludi apontou, que era tão precioso, se tornou aquele conhecimento tão precioso, porque o que é que eu guardo num cofre? Eu guardo no cofre um segredo ou algo muito precioso, em geral, né? Então, ou, no caso, se for algo, um documento que possa servir de prova para alguma coisa. Então, nesse caso, então, ele poderia ser o fato de, o segredo seria a questão de ele ficar com vergonha do que ele fez, e no final não foi, né, ele foi vencido pelo prisioneiro, que foi vencido por ele, né?
Ou o conhecimento que ele adquiriu foi tão precioso que ele guardou as sete chaves, né? Então tem pelo menos essas três Eu possibilidades. pensei que foi porque ele diz, a fim de evitar comentários inúteis. Eu achei que ele não queria que houvesse comentários porque automaticamente ele foi vencido, não é? Ele foi vencido pelo prisioneiro, segundo a carta. Sem a carta, não. Sem a carta, o prisioneiro não venceu a aposta. Pois Não saiu mais aguentou. cedo. Saiu mais cedo. Agora, com a carta, diz eu saí mais cedo porque eu quis, não é? Sem a carta, quem fica na mão de cima é o banqueiro. Com a carta, não. Com a carta, acabou mesmo. Eh, Quando há bocado disseste, voltando um bocadinho atrás, que tudo o que tinha sido dito do conto estava dito, eu lembrei-me dos contos que nós lemos já, lembro-me daquele do espelho e lembro do último do funcionário, que chega ali a um ponto que o narrador diz: Pois ele foi por ali fora, mas depois não se sabe o que aconteceu. Quer dizer, as coisas ficaram muitas vezes no ar porque não interessam. Realmente isso acontece nos contos. Acontece, sim, sim. É, Acontece. É. Os contos, é assim, eles muitas vezes têm um fecho, assim, um fecho dúbio, não é? Ambíguo? Fecha, não se fecha, fica aberto, mas aquilo é pois, muito interessante. Eu estou gostando cada vez mais dos contos. é, é. De outras formas eu não iria ler. Agora, vocês deram uma ideia, já apontei aqui. De qualquer forma, podem pôr lá a ideia. Já, mas trouxe, lembro-me aqui, como a Célia falou em Essa de Queiroz. Essa de Queiroz tem um conto que eu tenho a impressão que se chama. Eu tinha posto estes contos para trazer para o Real, mas depois, por algum motivo, fomos por outro caminho e acabei esquecendo. Tinha colocado dois. Era naquela altura que andava à procura de coisas sobre diabo Uhum. e continuo interessada, é um tema que eu acho interessante. Então há um do Essa de Queiroz eu acho que se chama O Senhor Diabo. E há um outro de Machado de Assis que eu acho que se chama A Igreja do Diabo. Pensei o que é assim, eu vou verificar e e logo E trago. o Essa de Queiroz também é muito lido e trabalhado no Brasil. Sim, sim, sim. Uhum. A nossa Cátia ama. Adoro. Uhum. Eu adoro o Machado de Assis e a Cátia adora o Essa de Queiroz. Mas enfim, olha, gostei muito. Acho que vocês também Uhum. gostaram muito. A Ludmila também já disse que sim. Nem adorei. Eu gostei muito, fiquei muito impressionada com, como a Célia falou, em 8 páginas, e ter uma história com começo e meio e fim, um texto riquíssimo, o próprio crescimento do prisioneiro, as conclusões que ele faz, o aprendizado, a riqueza, como ele mostra o valor dos livros, tudo muito, muito incrível. Uhum. Uhum. Muito bom, É, obrigada. Vamos tirar a nossa foto? sim. E isto Vamos. prepara-nos também muito para as memórias do subsolo. Uhum. Ah, sim. Olhem, Não, Eurídice, sem dúvida, o real trouxe, né, mais cultura para mim. E, assim, essas discussões são excelentes, no nível alto e aprofundado. Obrigada. obrigada eu. É que agradeço. Estamos aqui. Olha, eu não pus a aula da semana passada lá no YouTube, mas ainda vou pôr. Eu tenho que a aula da semana passada e esta. É porque depois saí logo na segunda, que estive viajando e não tive. Não, e depois acabei por esquecer, tive uma semana preenchida
e ainda não consegui, mas eu vou colocar, tá bem? Agora vamos lá ao print screen, à nossa foto. Abre os olhos, Celinha. Um, dois, três. Vamos tirar outra. Ai, deixa lá ver. Todas olhinhos bem abertos. Um, dois, três. Ok, obrigada. Beijo, boa semana para vocês. Boa Boa semana, tchau, tchau. semana. Semana Obrigada. para Tchau. todas. Boa semana para Tchauzinho, todas. beijos, tchau. Beijo, beijo.